Não está gravando, tá? Agora está gravando. 1, 2, 3, agora está gravando, né? Sim. Hã? Agora é Deus. Sim. Quem que falou agora? Deus. E o quê? Deus. Som. Mas por que você falou? Tá dando ainda, gente? José, posso continuar? Amém, amados? Então, o Projeto Caleb é uma ferramenta para equipar os santos, né? Uma ferramenta para equipar todos aqueles que querem aprender mais sem ter que fazer um curso de teologia, né? 4 anos. Bom, as bem-aventuranças nós vamos estudar da seguinte maneira. Entrou. Antigamente era uma palestra só, tá? E agora vai ser várias palestras. Acho que dá para ficar assim, né? Oi? Amém, irmãos? Já daqui eu vou explicar sobre as bem-aventuranças. Eu estou aparecendo? Não. Está tranquilo. Quem está tranquilo? Não, ela já me viu já. Então tá. Bom, como é que nós estudamos as bem-aventuranças, tá? Eu trabalho com 2 blocos, tá? Bloco com 4 e outro bloco com 4. Se você contar dependendo da versão, a corrigida fiel e a Almeida atualizada, uma vai apresentar 9 e outra vai apresentar 10. Porque a última lá, ela é dividida sobre perseguições e tudo mais. Então, como é que eu sempre gosto de colocar aqui? Nossa, não está funcionando aqui, José. Eu imagino uma caminhada onde eu e você vamos subindo degraus. Primeiro da humildade, de chorar, da mansidão, fome e sede, de ser misericordioso, de termos santidade, sermos pacificador e finalmente sermos sal e mostrarmos a diferença. Então, o que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje? Abre-se as cortinas, né? A primeira questão das bem-aventuranças nós dividimos nesse bloco de 4. Então, o primeiro lugar é humildade. Bem-aventurado os humildes, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre essa palavra, porque dos tais é o reino dos céus, tá? Através da humildade você chora, tá? E aí eu vou explicar o que é esse chorar, provavelmente na próxima aula, tá? Hoje nós vamos tentar ficar na introdução e entrada, depois nós terminamos. Talvez eu tenha que avançar uma quarta mais, uma terça mais, tá? Os mansos, tá? Eles têm a herança, nós vamos falar sobre essa herança aqui, quando nós chegamos na mansidão, que é uma herança diferente desse reino aqui. Tá? Tanto é que a última bem-aventurança, vocês vão ver aqui, ela também fala sobre esse reino, né? Então, aí depois vem o segundo passo. As primeiras 4, gente, é a pessoa com Deus. A segunda, essas outras 4 que vão dar 8, é a pessoa com o próximo. Da mesma maneira que é dividido os 10 mandamentos. Os 5 primeiros mandamentos é a pessoa e Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus, e a parte da sexta em diante é a pessoa e o próximo. Então, Jesus faz essa divisão aí, tá? Tanto ele fala dessa questão da relação com Deus, né, Deus Pai, e na relação com o próximo. Então, todo o cristianismo, toda a implantação do reino, tá, começa aqui. Nós já vamos falar também como é que isso tem que ser processado em nós, tá? Aí os pacificadores serão filhos e os, por último, os perseguidos terão o reino de Deus. Também aqui é o reino de Deus, só que lá, o primeiro reino, nós vamos ver que é um pouco diferente na semântica e na didática de Jesus, ok? Bom, o que nós vamos estar fazendo aqui, amados? O que é importante aqui? Nós entendemos esse quadro das bem-aventuranças. Primeiro você tem a humildade, tá? E ela vai gerar em você a marca do reino. Porque isso, bem-aventurado os humildes, porque eles receberão este reino, que é a justiça, a paz e a alegria. Tá? Consequentemente, essa humildade vai me levar a um choro, a um quebrantamento. Este quebrantamento, nossa, esse troço está muito lento, só isso que eu estou achando. Porque ele está ali, né? Esse quebrantamento, ele vai me levar a uma mansidão. Essa mansidão me leva à legalidade, e a legalidade me leva a ter fome e sede, por sua vez,
me leva e me completa. O que eu tenho nas primeiras bem-aventuranças? Eu tenho esse quadro aqui, ó. A humildade que me leva a chorar, chorar que me leva a ser manso, eu reconheço, e eu passo a ter fome e sede. Tá? Então, eu só posso ter fome e sede de Deus se eu realmente entender o meu lugar. E se eu realmente chorar pelos meus pecados. E se eu entender que sem esse chorar eu não tenho legalidade. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Eu tenho as marcas do reino. Agora, você pode ler assim também, ó. A marca do reino me leva a depender, me dá legalidade e ela me completa. Tá? Vocês costumam mandar para os alunos, né? Em PDF, se quiser mandar, eu posso disponibilizar, tá? Se alguém gosta de estudar. Aí você vai, o segundo bloco, que é a pessoa com o próximo. Então você tem misericordioso, quem pratica a misericórdia recebe a misericórdia. Quem tem essa pureza, apesar de ser uma pureza de santidade, tem a visão, né? Uma visão além do alcance, né? Não é o olho de Tandera, mas você tem a visão além do alcance, que é compreender as situações, principalmente do próximo, e com respeito a você. E você se torna um pacificador, consequentemente você se torna filho. Consequentemente, porque você é filho, você é perseguido. E aqui é uma coisa que nós precisamos entender, tá, gente? Então, veja só, se no primeiro bloco lá você chega até ter a legalidade, no segundo bloco, quando você está relacionando com as pessoas, você recebe uma visão porque você é filho. Essa questão de filho é filiação. O contexto que Jesus estava falando, tá? O contexto era um contexto muito influenciado pelo judaísmo e pelo misticismo gnóstico dos gregos. E aí tinha a cultura romana. Então você tem esses três backgrounds que estavam fazendo a época que Jesus começa o ministério dele. Ele não encontrou uma terra vazia. Pelo contrário, ele encontrou uma terra poluída de deuses. Quando Jesus começa a implantar o reino, e esse é o primeiro sermão dele, tá? Ele já começa a falar o quê? Da humildade contrapondo com a dependência. E é por isso que chocou muito as pessoas. Porque até então na cultura grega, você tinha divindades que era segundo o dia. Zeus poderia acordar bravo e resolver destruir uma ilha. Ou Zeus acordava legal e resolvia abençoar uma ilha. E assim era Poseidon e toda a hierarquia da divindade grega e também romana. Romana era pior por causa de Apolo. Apolo, ele era uma pessoa, um deus, né, sentimental. Então, tem hora que ele estava bem, tem hora que ele estava mal. E dependendo do que ele estava, tá, ele repelia ou destruía ou abençoava. Aí chega um Deus que não pede nada disso, mas que sempre mostra misericórdia a cada manhã. Segundo, um Deus que não pede sacrifício, ele se sacrifica. Tá? E terceiro, um Deus que começa a falar para você amar o teu próximo. E ele começa a implantar algo que vem lá de trás, que é do Velho Testamento. Por isso que quando os rabinos perguntam para ele, mestre, qual que é o maior mandamento? Ele pega e resume os 10 mandamentos. Amarás ao Senhor o teu Deus, os primeiros 5, e ao teu próximo, os 5 últimos. Tá? Então, o Sermão do Monte, aqui que o John Stott fala, é uma contracultura, tá? Desconstruindo a secularização da época. Só que, por outro lado, você tem essa cultura grego-romana, tá? Mas você tem o judaísmo. E no judaísmo, eles entendiam que é um só Deus. Ok. E de repente aparece uma pessoa dizendo que é Deus, eu e o Pai somos um. Tá? Então, a perseguição que o Sinédrio move contra Jesus, num primeiro momento, dá para nós entendermos. Ok? E ainda mais, ele fala o seguinte, olha, e eu vou deixar com vocês um terceiro Deus, que é o Espírito Santo. Então, isso choca o judaísmo. O que a igreja faz? A igreja vai trabalhando nesse meio. Então, o que Jesus quer trazer para essa igreja? Olha, então, se vocês vão trabalhar nesse meio, deixa eu falar aqui, a primeira conduta, vocês precisam aprender a depender de Deus. Isso serve para os dias atuais. Se nós queremos enfrentar essa cosmovisão que está chegando aí, e olha, gente, ontem eu estava na Assembleia, até liguei para a Ângela, porque assim, a pessoa tomou a palavra, olha, gente, essa madrugada, de domingo para segunda, Deus falou para a igreja fazer um jejum. A esposa do pastor Eurípides, a irmã Carminha, né, a famosa irmã Carminha, Deus pediu para fazer um jejum, porque nós estamos entrando numa batalha espiritual. E é o que nós entendemos no domingo à noite, e é o que nós estamos fazendo nesses 21 dias de jejum.
Então, quando você olha por essa perspectiva, você começa a olhar que há uma batalha. Tá? Eu estou seguindo um cidadão, gente, que ele faz um estudo escatológico. Eu estou tentando pegar algumas coisas para nós fazermos talvez uma palestra só sobre a questão do Putin, do Biden, porque o Biden está fazendo, não sei se vocês sabem, há 4 meses atrás caiu um raio num obelisco ali na Geórgia, e isso foi profetizado há 2 anos atrás, que o Senhor iria destruir aquele obelisco. E aí você tem a OTAN. Então, quando você olha para esse contexto inteiro, é uma batalha espiritual que está se armando, tá? Mas o diabo não vai vir chifrudo, gente. O diabo vai vir na figura do anticristo. E como é que a figura do anticristo vai se impor? Através de valores. Então, quando Jesus começa a dizer, bom, já que é a hora, então deixa eu falar dos valores do reino de Deus. Por isso que ele vai trabalhar essa questão. Então, quando ele fala que a última questão é confronto, e ele vai falar que eu e você somos sal, tá? Ele está dizendo o seguinte, olha, se eu e você entendemos o nosso papel como sal, o sal produz o quê? Sede. Quem é a água da vida? É Jesus. Então, a igreja deveria estar produzindo sede na sociedade. O problema todo é que a igreja que nós temos aí hoje é uma igreja existencialista, humanista e com pé num monte de questões. Então, é uma igreja que eu digo para vocês, hoje eu consigo entender o que a palavra de Deus fala. Metade vão ficar, metade vai subir. Tá? Porque você pecar numa coisa, gente, eu peco, você peca. Tá? Agora, uma igreja que relativiza a palavra de Deus e trata Deus como se fosse um gênio da lâmpada mágica, onde esse Deus está apenas e tão somente para atender os nossos pedidos, né? Ontem na sala de aula eu terminei, né, o semestre lançando uma pergunta, e alguns são líderes, pastores. Falei assim, qual é o tempo que você tem de oração? Aí um pastor levantou, pastor Silas, eu confesso que eu não oro, não dá tempo de orar. Eu falei, aí está o problema da igreja. O Tim LaHaye e o Hal Lindsey, os dois escreveram um livro fantástico, Sem Tempo para Orar. O Larry Lee é um cara que trabalha só sobre isso, tão somente oração intercessória. E ele fala que ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos, que ele viu que a liderança não tinha tempo para orar. Então, como que nós queremos ser sal e luz para uma sociedade se nós não estamos conectados nas regiões celestiais? E é isso que nós precisamos entender e é isso que nós precisamos estar avançando. Aí eu tenho que apontar aqui, eu tenho que lembrar aqui. Bom, o que é importante aqui? Quando Jesus começa a falar, nós temos que entender essa palavra Macários, porque ele poderia usar tantas outras palavras para expressar o que era essa alegria que estava acontecendo, ou queria acontecer a partir daquele momento. Então, uma coisa que era muito forte lá na época de Jesus eram as dimensões. Eles acreditavam em 3 céus. Só Paulo, que nós estudamos aqui, ele vai colocar um 4º céu em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou nas regiões celestiais. No grego a palavra aion, regiões celestiais. Tá? Só que Paulo está desconstruindo uma questão na asa menor. Então, é por isso que ele vai usar essa palavra aion, que Russell Shedd, meu falecido, ama essa palavra, que fala que é a palavra que nós devemos estar usando. Então, na cultura desta época, havia o primeiro céu, o céu das estrelas, tá? Que é esse céu que nós vemos, que eles vão chamar de Uranus. Em algumas versões, a gente pode aparecer Suranos, com S. Essa é uma questão de grego aqui, o e o S, que às vezes tem a mesma ideia. Esse Uranus, o que é? Esse céu que nós vemos. Então, é a percepção primeira que as pessoas têm. Tá, ok? Só que havia um segundo céu, esse sim que é o que Jesus está colocando. E aqui é uma influência da cultura grega, porque eles acreditavam que acima desses céus Uranus havia uma dimensão que somente os deuses habitavam. E ali eles vão chamar esse céu de Macários, o céu da felicidade. É essa palavrinha que nós vamos estudar, que Jesus fala, bem-aventurada, Macários. Tá? E havia um terceiro céu, que quem vai usar esse céu é o apóstolo João, que é o céu de Platão, tá? Quando ele vai trabalhar o mundo das ideias, que é o Logos. Então, para Platão, havia nesse terceiro céu aqui, ó, gente,
um lugar onde tudo era criado. Na cultura grega, tudo se criava pela palavra. E olha que interessante, quem vai falar isso lá atrás é Deus. Ele usa a palavra dabar. Tudo que é trazido à existência. Quem gosta de hebraico, se você tirar o Y e colocar um dalet ali embaixo, fica deber, significa maldição. Então, é um jogo de palavras. Você pode falar bênçãos ou você pode falar maldições. Tá? Então, quando o Senhor trabalha isso aqui, João entendeu que o que os gregos estavam se falando é desse Logos, que era o que cria todas as coisas. Por isso que ele fala, no princípio o Logos se fez carne e veio habitar entre nós. Então, esse Logos aqui é importante, mas para nós, o que nós vamos estudar é isso aqui, é o Macários. Isso sim é importante para nós, dentro das bem-aventuranças, tá bom? Que é o que o Senhor fala. Mexeu aí. Ok, gente? A palavra bem-aventurados vem do termo hebraico ashrei, que significa abençoados ou felizes. Nós conhecemos muito essa outra palavra aqui, né? A palavra Baruch. Tá? Há uma outra palavra que também significa abençoado, que é o termo Baruch. Qual que é a diferença de ashrei e Baruch? Tá? Baruch, gente, é uma palavra que vem de Deus. Então, Baruch, esse Baruch, né? É uma bênção que vem de Deus e pertence a Deus. Então, quando o Senhor cria o mundo, ele não fala Ashrei, ele fala Barak Adonai, o Senhor te abençoará. Quando ele chama Abrão, ele não fala Ashrei Adonai, né? Ele fala assim, ó, Baruch Adonai, ou seja, eu estarei contigo. E ele usa a palavra Derek, que significa no seu estilo de vida, eu habitarei com você. Tá? Então, o próprio Senhor, e nós entendemos então que Ashrei é um cara feliz, um cara abençoado. A Septuaginta vai usar essa palavra na tradução das bem-aventuranças, tá? Mas se nós entendemos o que realmente Jesus estava querendo dizer, a palavra mais próxima que deveria ser usada no hebraico seria Baruch. Mas como nós estamos falando do grego, nós estamos usando a palavra Macários. Então, as bem-aventuranças não são bênçãos imerecidas, tá? Esse tipo de bênção é resultado da obediência aos mandamentos do Senhor. Então, nós temos bênçãos condicionais e bênçãos incondicionais. As bênçãos incondicionais é o sol nascer todos os dias, as misericórdias de Deus sendo renovadas todos os dias. Mas quando se fala da minha pessoa, ou da sua pessoa, aí essas bênçãos têm que se tornar pessoal. E para isso só existe uma questão na palavra de Deus, que é a questão da obediência. Tudo está em torno da obediência. E o que é obediência? Escolha. Tá? Eu escolho. Tá? Então, por isso que quando você vai trabalhar a questão de relações interpessoais, ou mesmo coaching, ou mesmo alguma proposta filosófica, todos eles partem desse princípio, né? Você escolhe ser feliz ou não, você que escolhe, porque a vida é feita de escolhas, tá? E aí nós precisamos trabalhar essas escolhas, tá, ok? Então, veja só, abre-se a cortina. Deus tem diversas promessas para aqueles que obedecem, e aí você pode entender o que Deus coloca lá desde o começo de tudo, quando Ele estabelece um princípio em Deuteronômio. Tá? Deuteronômio, gente, Deuteros, né, repetição. Deuteros é a repetição praticamente do livro de Levíticos e de Êxodo. Tá? Então essas duas vai acontecer em Deuteros. Por isso que Paulo, acredita-se que Paulo, quando ele se converte, quando ele cai do cavalo ou não, né, até uma briga se você está no cavalo ou não, mas quando ele se converte, ele vai, depois da experiência dele toda, ele vai para a cidade dele, e ali ele é excomungado. Isso quem conta é Flávio Joséfo, tá? Ele é excomungado da família, ou seja, há alguns autores que dizem que é uma probabilidade de Paulo ser casado, ou era casado, e aí ele foi retirado, por isso que ele coloca tantas questões aí sobre o casamento, mas isso são interpretações. O que nós sabemos é que ele passa de 3 anos, segundo algumas versões, 6 anos, outras versões, e as mais exageradas 9 anos, estudando o quê? Livro de Deuteronômio e Isaías. Por isso eu falo sempre para os meus alunos, se você pegar as cartas da prisão, principalmente elas, e espremer, cai Deuteronômio e Isaías. Tá? Então, esse tempo, Paulo entendeu o que era a questão de uma escolha. Por isso que ele fala
da escolha dele. E por isso que ele fala, ó, eu me proponho, eu me proponho, eu me proponho. E quando ele fala para Timóteo, ele fala que Timóteo, se propõe a obedecer, procura te apresentar-te a Deus. Faça um esforço, porque Paulo sabe das nossas lutas, e ele mesmo fala, eu tenho um espinho na carne, tá? Todos nós temos um espinho na carne, tá? Mas Paulo fala o seguinte, ó, essa é a minha dificuldade, não que eu já tenha alcançado, mas todos os dias eu prossigo por esse alvo, tá? Então, esse é o caminhar de Paulo. Então, bem-aventurados são os que dão ouvidos a esse ensino, tá? Eles estão fazendo exatamente aquilo que o próprio mestre fez, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, continua o versículo, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente à morte e morte de cruz. Por isso que Paulo, ele está preso aqui, né, vocês sabem, ele já sabia que ele seria decapitado, e ele escreve, olha, da mesma maneira que Cristo foi obediente até o fim, eu serei obediente até o fim. Então ele faz uma colocação e ao mesmo tempo ele faz um convite. Por isso que quando ele fala para Timóteo, olha, eu estou num dualismo aqui, um conflito muito grande, eu não sei se eu quero morrer para chegar logo lá, ou se eu quero viver para continuar aquilo que eu entendo como meu chamado. Tá? Então, essa é uma questão de muita fé, gente, de muita fé. Eu assisti um relato, né, de uma pessoa, a gente tem contato com várias pessoas, né, do mundo, e quando os soldados russos invadiram a casa dela. E aí apontaram a arma e depois parece que a arma não disparou, e aí como o exército já estava seguindo, eles seguiram adiante. Aí, isso eu escutei dela, tá? Ela falou para mim, ela falou assim, quando eles entraram, e eu vi eles levantaram o fuzil, eu abracei as minhas filhas e falei assim, vai doer só um pouquinho, mas nós vamos acordar lá no céu. Eu fiquei pensando, então você tirou ideia nessa hora para falar isso, vai doer só um pouquinho, mas depois nós vamos acordar lá no céu, né? Ela falou, Silas, é a única coisa que me veio na cabeça naquela hora, vai doer só um pouquinho, né? Até me arrepia, né? E a arma falhou, tá, gente? A arma falhou, né? Isso é uma das questões muito sérias que nós tivemos que participar. A Monte Hebron participou, resgatando determinado missionário, nós tivemos um custo aí com outras igrejas, nós tiramos, tá? A Comissão de Finanças sabe disso aqui, mas e agora todo mundo está sabendo. Mas nós tivemos, não, vamos fazer alguma coisa, tá? Como nós fizemos anos atrás, quando o missionário foi preso no Iraque, quando o Estado Islâmico pegou todo mundo, o pastor Álvaro me ligou, nós fomos lá e nós vamos levantando e conseguimos trazê-lo para levamos, eu falo levamos porque a gente estava até a Jordânia para Curitiba ele até chegou aqui, né? Mas enfim, essa é a ideia de Paulo, né? Nós estamos jogando fora para nós continuarmos aqui. O que as bem-aventuranças têm de conflito? Exatamente valores, tá? E é o que nós vamos começar a ver, nós vamos ver a primeira ainda, nós nem entramos, tá, gente? Valores do mundo e valores do reino. Então, podemos dividir as bem-aventuranças nesses dois conflitos, tá? Onde eu e vocês somos chamados a esse posicionamento, ok? Ok, gente? Bom, primeiro, Jesus fala dos cidadãos do reino. Nós precisamos entender isso, ele está falando para uma multidão. Há muitas pessoas que pensam que Jesus começou aqui. Não, ele já tinha começado o ministério dele no milagre da água, né, e do vinho no casamento. Então, ele já tinha curado algumas pessoas. É isso que nós precisamos entender. Os evangelistas não colocaram numa forma sequência, porque tu não pensa que Jesus era um estranho, aí de repente ele está parado, vem uma multidão para escutar. Não, a multidão já seguia ele porque já tinha conhecimento dos milagres. Ok? O primeiro do casamento foi um start para muito mais para a família dele, tá? Dizer, olha, a partir daqui, tanto é que ele é brusco com a mãe. A partir daqui, eu chamo ali que ele cortou o cordão umbilical. A partir daqui eu sigo aquilo que foi proposto para mim, tá? Para quem não sabe, gente, no original, no grego, a palavra ali é adelphos. Significa que a mãe fala para ele, meu filho, você é a bola da vez. O José tinha morrido, José não estava vivo ali. Então, quando Maria pede para Jesus, por que eu estou dizendo isso? Porque principalmente o católico romano fala que foi Maria que ajudou Jesus a começar os milagres. Não,
Maria falou assim, olha, o casamento era do primo deles. Isso, falava, José conta a história. Tá? E aí, como José morreu, quem era o primogênito que tomava conta? Jesus. Aí a Maria chegou assim, olha, acabou o vinho. Se José tivesse aqui, seria ele, mas como ele não está, é você. Aí Jesus dá aquele corte. Entendeu? E a palavra que aparece, e as irmãs de Jesus, isso ninguém fala, né? E as irmãs de Jesus questionaram. E aí ele vai lá e manda encher aí o que nós já conhecemos. Eu estava no casamento do bispo, né? Aí coloquei um vinho, ele falou assim, pastor, isso é vinho? Eu falei, não, bispo, isso é água. Pastor, isso é vinho. Eu olhei, fez de novo. Vamos lá. Aqui nós rimos, aqui é aula, né, gente? Não é pregação, né? Então, assim, descrevendo o seu caráter, bem-aventurança e sua relação com o mundo. Eles são o sal da terra e a luz do mundo. Então, primeiro Jesus começa a descrever essa caminhada. E ele começa a falar nesse processo todo. Segundo lugar, o Senhor apresenta a justiça do reino, o alto padrão de vida exigido pelo reino. Dos versículos. Eu estou falando aqui do sermão inteiro. O sermão do monte, gente, ele não é só as bem-aventuranças, ele é um pacote de dias que Jesus ficou pregando. Tá? E os evangelistas não falaram, aí ele foi dormir agora, parou, deu um break. Não, eles continuam como se fosse num dia só, mas foram dias pregando ali, tá? Até coloquei a imagem de Moisés, foram dias que ele passou buscando aquilo que o Senhor tinha, né? Então, ela é superior à justiça dos escribas e fariseus dos dias de Jesus. O que? A proposta do reino, bem como a dos antigos intérpretes judeus. Esse contraste é assinalado em relação a vários dos mandamentos antigos do Antigo Testamento. Por isso, assim, que Jesus, para o Sinédrio, ele é uma contracultura. Eu falo assim, o que esse cara está falando? Ele está dizendo que esse mandamento é maior? Não, ele nunca desmereceu nenhum dos 10 mandamentos. Ele veio aprimorar e falou, não, gente, se vocês estão falando isso, então eu estou dizendo o seguinte, esse ato aqui, por isso que quando ele vai no templo, e quem administrava o templo era o genro de Caifás, ele vê aquilo lá, o que estava acontecendo, o que o genro de Caifás estava fazendo? Ele pegava, alguém vinha e colocava uma ovelha para o holocausto, ou uma pomba para uma oferta pacífica. Ele via aquilo lá assim e falou, pegava para ele e colocava um animal impuro qualquer. Então, essa questão vem desde o tempo de Elias. Só que o Senhor Jesus falou, não, isso aqui está errado, minha casa não será de salteadores e ladrões. Por que ele fala salteadores e ladrões? Porque o genro de Caifás estava roubando. E aí ele toma um posicionamento. Então, essa questão vai incomodando o Sinédrio. E quando ele abre a boca, incomoda muito mais. Porque ele vai falando de valores que o Sinédrio não conseguia entender. Então, em terceiro lugar, o Sermão do Monte, né? Jesus concluiu o seu sermão com uma ardente exortação que se entre no reino. Aí o versículo 13 até 27 do capítulo 5, tá? E ele vai falar desses valores. Depois ele vai ensinar a orar, tudo mais. Mas esse é, talvez, o contexto do Sermão do Monte. Ele descreve no início do caminho, tá? O avanço do caminho, aponta para o fim do caminho, tá? É um jogo de palavras que eu coloquei aqui, que ele fala, tem um começo, meio e fim. Por isso que quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele usa a palavra eimi, ego, eimi, tá? E essa palavra no grego é um choque para os judeus, porque quem fala isso é Deus para Moisés. Quem que está me enviando? E no grego, na Septuaginta, é ego, eimi, o eu sou. O eu sou está enviando. Por isso que os judeus falam assim, quem que esse cara vai dizer que ele é? O único eu sou é Deus. Só que Jesus vai usar uma palavra odos, tá? Que no grego significa um caminho específico, tem começo, meio e fim. Então ele não usa que nem nós, temos trilha, estrada, rodovia, né? Ele usa uma palavra que culturalmente era muito forte. Eu sou aquele que tem começo, meio e fim. E eu sou, nesse começo, meio e fim, a verdade. Ele usa a palavra aletheia, aquilo que traz a existência, algo sobrenatural na tua vida. Né? E ainda mais, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ali ele, em vez de usar a palavra bios, que seria o mais natural, ele usa a palavra zoe, que significa uma vida existencial e não circunstancial. Então, a proposta do Sermão do Monte vai ser inserida depois no Evangelho de João, esse 7 eu sou. Talvez é por isso que o Evangelho de João não se preocupou tanto em descrever todo o Sermão do Monte. Porque ele vai trabalhar ao longo dos seus escritos o 7 eu sou, que é
exatamente, vamos supor, o espremer do Sermão do Monte, tá? O que finalmente acontece, que simplesmente diz contraste com o que faz, ou os que simplesmente ouvem contraste com os que fazem. Aí tem todos esses versículos, que depois vocês podem consultar, não sei como é que vocês vão fazer, mas aqui já dá muito tempo, não daria para nós fazermos esse jogo de palavras. Então, o Sermão do Monte é o Senhor brincando, tá? Entenda bem essa expressão brincando, tá? Mas brincando com termos que era sagrado para o judaísmo. Eu falei, não, isso não. Quando ele fala assim, eu sou a luz do mundo, tá? Ele usa a palavra fotonenai, ego fotonenai do cosmo. Então, para o judeu, a única coisa que era, a palavra foto significa aquilo que tira o caos. Tá? Quem que tirou o caos? Jesus lá atrás, haja luz. Quando, no hebraico, quando Deus fala haja luz, não é simplesmente que ele estava iluminando, gente. Ele estava dizendo o seguinte, ó, o mundo está em caos. Bom, para o judeu ortodoxo, o Gênesis, capítulo 1, é uma criação, depois os outros versículos, a segunda criação. Então, para o judeu ortodoxo, o mundo foi criado duas vezes. A primeira vez foi criado e entregue a Lúcifer. Tá? E aí tem aquele golpe, Lúcifer vai e Deus destrói e fica um caos. É que nem um campo de batalha. Quem já viu, né, algumas imagens, né, da Ucrânia, quando Beirute foi bombardeado em 68, 69, que ficou aquela destruição total. Então, quando você olha uma cidade que sofreu uma guerra, um local que sofreu uma guerra, fica um caos. Então, os judeus, por isso que eles fazem a contagem, nós estamos hoje no dia 13 de Tammuz de 5.782. Hã? É 10, né? Não, é 10 de Tammuz, né? Tammuz. É, 10 de Tammuz, né? De 5.782. Porque eles vão contar dessa segunda criação. Aí o Senhor chega e fala, haja luz. Ele está dizendo, não, haja ordem nesse caos. Aí quando o Senhor Jesus fala ego fotenai, ou ego fotos, também pode ser, na Septuaginta, ele fala, peraí, quem é você? E ele fala, eu não apenas sou a luz, mas do cosmos. Aí ele não, cosmos na cultura grega é sistema, mundo é Gaia. Então ele não falou, eu sou a luz da Gaia. Ele fala, não, eu sou a luz do sistema, eu vim trazer, olha. Então isso aqui choca, por isso que eu coloquei, então isso faz parte desse conflito. Então John Stott, expositor bíblico e um grande teólogo, afirma que as bem-aventuradas enfatizam 8 sinais principais da conduta e caráter cristão, que é o que eu dividi, certo? Só que o John Stott fala que não, que essa divisão que eu coloquei, primeira parte para Deus, segunda parte para o próximo, John Stott fala não. São 8 características que o cristão tem que ter no relacionamento com Deus e no relacionamento com o próximo. Tá? Da mesma coisa, isso aí só não faz, tá? Especialmente em relação a Deus e aos homens. Aqui, ó. Ele coloca 8 características, como aquela escadinha que eu fiz. Tá? Quando eu tenho tempo, né, mas eu estou abreviando, a gente vai estudando cada degrau daquela escadinha. Nós vamos ver de uma forma diferente, que até para não ficar muito... Né? Então a felicidade consiste na correta relação com Deus. É isto, inclusive a palavra mais forte no hebraico é a palavra derek, tá? E a palavra forte no grego é a palavra epignose. Tá? Tanto derek quanto epignose, derek significa estilo de vida à luz da palavra de Deus. Então, consequentemente, se eu estou à luz da palavra de Deus, eu sou feliz. É isso que Jesus estava propondo. Cara, você quer ser feliz? Então, ande direito. Tá? A palavra epignose significa alguém que à luz da palavra de Deus tem discernimento. Epignose, gnose, o conhecimento, discernimento. Então, essas duas palavras formam uma terceira palavra. Tá? Que é uma pessoa que tem discernimento espiritual. Agora, como nós não temos discernimento espiritual por causa da queda de Adão, quem que vem trazer esse discernimento espiritual em nós? O Espírito Santo. Por isso que Paulo, quando ele faz as suas orações, ele usa uma palavra no grego, pleros, que significa ser enchido até estar completo. Então Paulo fala assim, ó, eu oro para que vocês estejam se enchendo até ao ponto de estarem completo do Espírito Santo. Tá? E aí ele fala, quando você está completo do Espírito Santo, você começa um processo de cura interior. E aí Paulo vai trabalhar uma palavrinha, gente, muito forte, que é uma das propostas do Sermão do Monte, que é a palavra ergenomai, que significa algo que
que está sendo feito de dentro para fora. Então, por que John Stott fala que é uma contracultura? Porque o Sermão do Monte não é algo de fora para dentro. Tá? Não é valores que são condicionados ou colocados ou empurrados no modus operandi como dogma, ou você tem que ser humilde, você tem que chorar, você tem que ser manso. Tá? Não, é algo que é produzido de dentro para fora. Porque, gente, se tem uma coisa que eu luto até hoje é com o tal do domínio próprio, principalmente na Rondon. Tá? É assim, é um absurdo, né? É um absurdo. Não, essa garagem aqui, o que tem de gente que me trava aqui, eu falo assim, gente, eu vou sair daqui a pouquinho. Não, mas aqui vai ser rapidinho é meia hora, né? Eu falei, rapidinho, tem um rapaz. Não, mas já estou indo agora. Importante que agora eu estou indo, foi depois de meia hora, né? Mas enfim, tá? Então, as duas primeiras bem-aventuranças falam sobre a maneira correta de nos aproximarmos de Deus, que é feliz o que é humilde de espírito e feliz o que chora, tá? Nós vamos ver o feliz que é humilde hoje, apenas, tá bom? Tem recreio aqui? Ah, não tem recreio não? Eu achei que ia ter recreio. Não tem merenda, não? Ninguém trouxe merenda? Ela trouxe a lancheirinha, eu falei para ela, tadinha. Então, mais da lancheirinha, senão o pessoal vai pegar. Né? Ok, vamos lá. Então, essas duas primeiras bem-aventuranças, é claro, todas elas estão conectadas, tá? Mas vamos colocar assim, o start está aqui. Você reconhecer a dependência das suas limitações e a partir disso você chorar. Nós vamos ver semana que vem essa palavra no grego, que é um choro de dentro para fora. Tá? Não é um choro de crocodilo, como fala lá no Pantanal, não é um choro assim, falso, mas é uma coisa que é um quebrantamento. Entendeu? E talvez é essa simplicidade que falta para nós. Ontem eu estava na Assembleia, e aí eu estava, uma das coisas que eu gosto é de observar o coração do povo. E quanto mais humilde é o local, mais espontaneidade tem as pessoas. Tá? A menina começou a ler um versículo, essa batalha do Senhor, 3 pessoas do meu lado, amém, Senhor, olha que o Senhor está falando para mim, a batalha dele. Você pode dizer, nossa, eu estou cansado de conhecer esse versículo. Não, mas é aquele momento. E às vezes numa igreja um pouco mais intelectualizada, a batalha do Senhor. Passa em branco, né? Aí tem que a Dinaldo ir lá e dizer, amém, igreja. O Guilherme gente, eu estava me dando agonia, não com o Guilherme, com a igreja. Quase que eu peguei um pedaço de pau, chora desgraçado, chora, se quebranta aí, porque não está vendo o que o menino está falando. Então, às vezes, nós precisamos entender isso, tá? Que é uma conexão, você reconhece e você chora. Por que o Tiago não veio? Esses conceitos estão na contramão dos valores do mundo que enaltece a arrogância e a presunção. Tá? A palavra grega próticos, traduzida por humilde, significa pobre, carente, completamente desprovido dos bens mais necessários. Tá? É uma palavra que significa... Existe a Septuagíntica, coloca uma outra palavra. No grego tem 2 palavras para pobre. Tá? Tem uma palavra que é muito feia a pronúncia, tá? Mas a pronúncia é essa, é pênis, né? Que é com pi, tá, gente? Essa palavra significa alguém que é pobre, tá? Mas ganhou uma cesta básica, é bem simplesinho, a pessoa que é simples. Só que a palavra próspera é uma pessoa que nem cesta básica tem. Então é uma pessoa não tem nenhum mínimo. Hã? Não tem nenhum mínimo. Não tem nenhum mínimo, tá? Porque, gente, o mínimo é o básico. A viúva que entregou aquela moedinha, ela entregou 2 moedas, que era como uma cesta básica que o Sinédrio fornecia para as viúvas. Então, quando ela entregou 1 mês. Por isso que Jesus falou, ninguém deu mais do que ela entregou 1 mês. Entendeu? Então, nesse sentido, tá? Significa pobre, carente, completamente desprovido dos bens mais necessários, que é a situação que Jesus vai nos convidar a ter. Então, feliz é o homem que se aproxima de Deus consciente de sua total falência espiritual e dessa maneira se agarra à graça de Deus. Tá? Gente, é interessante, se vocês tiverem curiosidade e tempo, ler as biografias dos grandes homens de Deus. Tá? Principalmente dos que participaram dos avivamentos. A conscientização que eles tinham, né, do seu estado,
das suas limitações, das suas dificuldades. Assim, eles tinham uma conscientização de que, cara, se não fosse a graça de Deus, ai de mim que sou pecador, se não fosse a graça de Deus. Então, essa conscientização que nós precisamos ter a cada dia, porque nós somos pecadores. Então, quando você vai para esse momento, você começa a entender o que Jesus está colocando. Olha, você precisa entender, se você quer começar essa escada, o primeiro degrau é, em outros termos, quem é você? Seria uma pergunta, quem que sou eu? Eu sou o cara tanto... Eu tenho um estudo que eu acho, não sei se eu já fiz aqui, no aulão eu sei que eu fiz, eu tenho vontade de repeti-lo. Que é um estudo que me deu muita dor de cabeça. Porque tem um versículo na Bíblia que fala que passou-se 480 anos da saída do povo do Egito até a construção do templo. Quando Salomão constrói, passou-se 480 anos. Só que quando você vai somando, dá 573. Ou seja, quem é bom em geografia aí, 480 menos 573, falta 93 anos. Eu falei, cara, mas será que Deus não soube contar esses anos que está faltando, os 93? Por quê? E eu fiquei preocupado, eu fui atrás disso aí. O que é interessante? Quando você começa a somar o tempo que o povo adorou outros deuses. Aí você soma tanto tempo esse Deus, tanto tempo esse outro Deus. Quando você soma esse tempo que eles adoraram a outros deuses, dá exatamente os números de anos que Deus não contabilizou. Então é mais ou menos assim, a pessoa fala assim, eu tenho 20 anos de convertido. Aí Deus fala, não, na minha conta só tem 5. Mas como assim, Deus? Eu me converti tanto, faça as contas. Eu sei disso. Só que só tem 5 que você está diante do meu altar. Então, a contabilidade de Deus não é o tempo de igreja, é o tempo que você passa no altar. E é por isso que é um choque. Quando Jesus fala raça de víboras, ladrões e salteadores, tá? Existe uma questão que eu estou levantando para confrontar algumas pessoas, que é um versículo, e eu estou pegando vários versículos. Hoje eu peguei um versículo, gente, que é do 3º século, um texto. Tá? Eu tenho acesso através do Logos, tá? Eu consigo entrar em textos que foram achados na Jordânia. Tá? Logo, se alguém tiver curiosidade, eu mostro depois, tá bom? E o que é? Ele andava com beberrões e prostitutas. Ok? Todo mundo acha que Jesus era amigão desses caras, convivia com esses caras, mas não é isso que diz todos os textos no original. Isso quem acusou foi o Sinédrio. Porque eu falei, cara, mas os evangelhos não falam, Jesus estava na barraca bebendo no monte, Jesus estava, não fala, só fala que ele estava exercendo, implantando o reino. Então, a oposição vai criar essa fantasia que muitas pessoas acreditam. Gente, quando nós estudamos a história da igreja no aulão, se lembra do 8º, 9º século, que foi a entrada do iluminismo, que quando a igreja católica começa a trazer uma série de valores e dogmas que hoje é muito mais forte do que você pensa. Uma delas foi a imagem de Maria, que até então eles queriam trazer Maria Madalena, né? Aí o Concílio de Trento, 1680, falou assim, não podemos implantar essa Maria Madalena, que era uma ex-prostituta. Aí eles falaram, por que eles queriam uma mulher? Porque quando eles começaram a evangelizar os países nórdicos, lá tinham mulheres, as druidas, as valquírias, tá? Morgana, e de repente nós não temos uma mulher, vamos botar uma mulher. E aí eles resolveram botar Maria, mas e agora, como é que nós fazemos? Vamos botar ela como virgem, vamos apagar os outros textos. Por isso, Pedro é a mesma coisa, gente. Se eles tivessem que escolher historicamente quem deveria ser o primeiro Papa, como eles colocam, de Jerusalém, é Tiago. Porque quem ficou em Jerusalém administrando a igreja foi Tiago, irmão de Jesus. Pedro foi levado para ser decapitado em Roma. Pedro foi para Roma. Não, ele foi para perder a cabeça. Tá? Então ele não foi para implantar nada. Só que do 8º para o 9º século eles criaram todas essas histórias. E você sabe, quando uma história é repetida muitas vezes, como diz Humberto Eco, né, a idiotice repetida se torna verdade, né? Exatamente. Então a palavra usada para choro, só adiantando, nós não vamos entrar nela, tá? Só para entender o contexto ali, é a palavra mais forte do vocabulário grego. Era usada para descrever o choro pela perda de um ente querido. Trata-se de um choro profundo, doloroso e amargo. Só chora assim quem reconhece as suas limitações. Só é capaz de chorar assim quem realmente olha para dentro de si e fala, cara, eu sei que eu não sou nada. Então feliz é aquele que chora pelos seus pecados e sente tristeza diante de Deus pelas mazelas do seu coração. Então nós temos duas coisas aqui, tá, gente?
Que é o que eu sempre falo, pecado é uma coisa, iniquidade é outra. Tá? Então, você tem pecado, tá? E você tem as mazelas do coração. Pecado é mais fácil de identificar. Só que às vezes nós não identificamos as mazelas do coração. Que são talvez coisinhas idiotas, mas que tem um peso espiritual muito grande. Uma delas é falar da vida do outro. Aliás, crente não fofoca, crente ora, né? Senhor, vamos orar pelo Isaldo, que eu vi essa semana aqui, irmão. O Isaldo estava na esquina ali. E eu vi mesmo, hein? Eu não vi, não? Estava na esquina ali, Senhor. Irmão, ali é o horário da saída das mães. As mães são mães bonitas, hein? Olha, tá vendo? Eu sei que eu vou falar para Senhor, vamos orar pelo Isaldo, porque ele estava bem na hora da saída das mães. Entendeu? E assim é feita uma fofoca. Eu não posso fofocar, mas eu peço oração, né? Por isso que eu falo que o crente... Não, mas isso é muito sério, porque é o que acontece muito, gente. Às vezes é construir toda uma ideia por detrás aí, tá? E é interessante isso, ok? Então, aqueles que se aproximam de Deus conscientes de sua total necessidade, lamentando seus pecados, são muito felizes. São felizes porque recebem consolo e também herança do reino do céu, que é as duas próximas escadinhas. Então, ele se aproxima reconhecendo, ele chora, ele vai receber o consolo, o chorar traz o consolo, e depois ele se torna o quê? Misericordioso. O que tem um aí? Parece um certeza. Não tem ET aqui não. De Varginha aqui, tá falando? Nossa. É mais crente. Por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado com imagem para crente, né? Ai, Senhor, Cruz Credo. Não se preocupa não. O computador do pastor é Mac. Já foi mordida a maçã, não tem mais perigo. Ok? Então, avançando depois de esse interromper, tá? Esse é o versículo no grego, tá? As palavras-chave é Makarios, Protos tu pneumato, eu não falei aqui, né? Tu pneumato é Espírito Santo, ou espiritual, tá? Então, por isso que é pobre de espírito. E Basileia, que é reino, tu sunaron. Olha o sunaron aqui. Primeiro céu, vai herdar. Jesus fala no primeiro. Interessante que lá na frente ele vai falar Aion. Então, é uma escada. E quando o reino dos céus, aquele reino dos céus último, é o Aion que Paulo vai usar em Efésios. Então, nós começamos a conquistar aqui como herança das coisas eternas. Tá? É muito bacana isso. Essa palavra nós já vimos, do próximo como escreve, né? Que é o pi, o te protoxoi, tu pneumato, né? Só para mostrar que eu sei um pouquinho de grego, né, Jesus? Só para ostentar. Só para ostentar. Protoxoi, aqui, ó. Prótoco, ou pótocos. Tá? Descreve a pobreza absoluta e total daquele que está afundando na miséria. É um mendigo ou extremamente necessitado, aquele que não tem nada. Esta é a palavra que Jesus usou. Então, quando ele fala sobre o pobre de espírito, ele está dizendo o seguinte: Silas, você não tem nada do espírito. Então, você precisa chorar e se arrepender, que aí o Espírito Santo vai te encher. Todo o processo de avivamento deveria começar aí. Tá? E como é que é o processo de avivamento hoje? Eventos, movimento, pastor chique, coral, banda boa, e igreja produzindo. E aí é uma questão séria isso aí, né? Então, quando é chave, gente, não é muita coisa. Então, essa é uma palavra forte, tá? Que é quando você tem a ideia total da sua necessidade. Então, o que seria isso? Seria o contraste entre a humildade e o orgulho, o humilde e o orgulhoso. É aquele choque que Jesus está falando, você é humilde, você é orgulhoso. Porque a pessoa orgulhosa, o que é uma pessoa orgulhosa? É uma pessoa que está com a mente cauterizada. E aí ele aceita e crê na verdade que ele colocou. O diabo colocou isso. Não, eu vou subir lá, eu sou maior que ele. Eu estou vendo todos esses anjos aqui, né, do meu lado, não, eu vou dar um golpe de estado no céu. Ele tentou dar um golpe de estado no céu. Tá? E aí tem toda essa questão. Gente, um parênteses, eu sei que está gravando, mas isso aqui é muito sério. Por que nós estamos nessas orações de batalha? E por que eu estou conversando com gente lá nos Estados Unidos, fora? Porque nós estamos percebendo, quem gosta de escatologia,
que esse movimento que o Biden está fazendo, que o Putin está fazendo e que a Europa está fazendo é uma preparação para a liberdade de Abaddon. Abaddon é um dos demônios que ficaram presos. Ele era tão forte quanto Lúcifer, só que ele foi condenado junto com outros demônios. Quando Azazel desce lá no Monte Hermon com os 300 anjos, tá, que eles vão cobiçar as mulheres, vão começar a raça dos Néfilins, esse cara Azazel quase que ficou aprisionado também. Então são anjos poderosos, e é demônio poderoso. Então sim, e o que ele faz? Ele influencia pessoas, ele influencia reinos. E é muito interessante isso, porque a gente acha que o anticristo vai estar em Jerusalém com rabo para fora, com chifre. Não, isso aí é fantasia gótica da Idade Média, isso não existe. Vai ser uma pessoa excelente na dicção, né? Nós já estudamos aqui, né, a descrição do anticristo uma vez, como que ele é, contextualizando. É um cara que vai falar muitas línguas, é um cara que vai entender e vai fazer propostas que vai resolver o problema de todo mundo. Não, a Etiópia não tem grãos, o Brasil tem grão, mas a Etiópia tem petróleo, então vamos trocar mano a mano. O cara vai solucionar o problema de todo mundo, esse cara é o cara. Tá? Mas por detrás dele está Abaddon, que é o que eu questiono muito isso, tá bom, gente? Apenas as pessoas humildes são capazes de ouvir, crer e se submeter aos ensinamentos de Jesus. A única maneira de você entender e submeter aos ensinamentos de Jesus é você reconhecer que você não é nada. Aquilo que Santo Agostinho falava, eu tenho um vazio existencial do tamanho de Deus. Tá? A pobreza de espírito é essencialmente o destronamento do orgulho. Então, para destronar o orgulho, eu olho e eu penso e eu percebo as minhas limitações. Aí eu digo, Senhor, eu não sou nada. Tá? Essa convicção é nossa. Não, todo mundo vai esperar você bater. Tá bom, vamos lá, gente. Tá. A primeira bênção é prometida aos humildes de espírito. Isso não se refere à disposição natural, mas à escolha e à disciplina do ser humano. Gente, é um processo de escolha. Então, eu escolho me humilhar. Eu escolho, por quê? Porque eu percebi as minhas limitações. Então, uma vez, primeira vez que eu preguei num congresso, gente, eu preguei de pastor lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Falei, gente, eu vou pregar aqui um texto que não está na Bíblia de vocês, mas está na minha. São Silas, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os gagos, porque eles não dependerão dos seus esboços, mas dependerão da misericórdia de Deus. E foi uma mensagem bacana, viu? Porque às vezes a gente quer você reconhecer as suas limitações. Tá? Cada um tem que saber, cada um tem que saber lidar. Os humildes de espírito são os que reconhecem sua incapacidade e dependem da onipotência de Deus. Então, há um reconhecimento da sua incapacidade. Esses são 7 eu sou, né? A menorá. São 7 pontas, cada uma delas é um dos eu sou de Jesus no Evangelho de João. Esse dá para fazer num dia, tá bom, meu irmão? Tá? E a gente pode fazer um dia aqui o eu sou para vocês. É muito bonito, é um dos estudos que eu mais gosto de fazer. Tá? No grego, né, o que significa cada uma dessas palavras. Que é a pessoa que reconhece as suas limitações. Tá? Então, essas pessoas percebem sua necessidade espiritual e encontram suprimento no Senhor, o reino dos céus, onde a autossuficiência não é virtude e a autoexaltação é um vício. Isso pertence a tais pessoas que não encontraram esse momento de quebrantamento. Então, eu não sou autossuficiente e eu não me autoexalto, ou seja, não existe uma exaltação própria, porque eu sei das minhas limitações. Tá? É aquele reconhecimento do Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É aquele reconhecimento, se não fosse a boa e poderosa, o que Neemias fala, capítulo 2, versículo 1, Neemias, como é que você vai fazer isso aqui? Olha, ele podia falar, eu estou com um cartão Credit Card Black, né, de Artaxerxes, estou com crédito ilimitado para fazer as compras, então não se preocupe não, mas não, ele não fala isso. Ele fala, boa e poderosa mão do Senhor me dará forças para fazer essa obra. Então, isso é humildade, você reconhecer isso. Você colocar sua família, você colocar sua estrutura e você dizer assim, eu sei que é a graça e a misericórdia do Senhor. E às vezes, amado, o espinho na carne
serve para nós lembrarmos as nossas limitações. E não é que Deus é um Deus sádico que espera produzir dor em nós. Pelo contrário, Ele é um Deus que permite situações para que eu e você possamos sempre depender dele. Tem uma história de um pregador, né, daquele momento do avivamento na Grã-Bretanha, e ali nos países, né, na Grã-Bretanha, tudo unido por trem, e ele pegava o trem, ia para uma cidade, pregava, terminava de pregar, correndo, pegava o trem, o próximo trem ia para a próxima cidade, pregava, e ele tinha esse ativismo. E numa das cidades, ele pregou, entrou no trem, ele estava indo para outra cidade, já com o sermão pronto, aquela coisa, e orando, de repente o trem quebra. E aí ele falou, é o diabo. Aí ele começou a repreender o diabo, e todo mundo teve que descer, né, do trem, porque não ia para nenhum lugar. Então ele desce e vai numa árvore, senta, Senhor, eu repreendo o diabo que quebrou esse trem. Ele falou, não foi o diabo, não, fui eu que quebrei esse trem. Mas Senhor, por que o Senhor quebrou esse trem? Porque eu quero que você tenha tempo comigo, você está muito ativo. Hoje de manhã eu contei essa história para uma pastora, né? Ela começou a chorar. Eu falei assim, você não está priorizando sua casa, você não está priorizando nada, você está no ativismo. Não é isso que Deus quer. E aí eu falei para Deus, ia todo dia no jardim do Éden tomar chimarrão com Adão, ele não ia cobrar nada. Adão, o que você fez? Aí minhas câmeras viu que você morcegou, hein, cara? Aí ele ia conversar com Adão. Deus sempre busca relacionamento. Gente, o homem foi criado para relacionamento com Deus. Não foi para adorar. Nós fomos criados para adorar a Deus. Deus já estava cansado de ter adoração. Os céus adoravam, os anjos adoravam. Só que Deus não tinha relacionamento. Olha, quando os anjos falam o privilégio que o homem teve, está se referindo a isso. Porque Deus criou uma criatura, que somos nós, para relacionamento. Por isso que o diabo investe pesado contra a humanidade. Ele podia investir contra o Sol, contra os planetas, contra a Lua. Vou acabar com essa Lua aqui. Não, ele investe contra a humanidade. Por quê? Porque ele sabe o que é o propósito, ou por que o homem foi feito. É a mesma coisa assim, gente, se você é pintor, quem aqui pinta sabe disso, você faz um quadro, você fala, uau, eu chorei nesse quadro, eu criei esse quadro, é minha criação. Aí chega alguém, pega, como aquele cara fez na Mona Lisa, há 2 meses atrás, lá na França, né, no Louvre, né, e joga um monte de tinta no teu quadro. Isso te fere. Então, quando o diabo leva, ou traz qualquer malignidade para o ser humano, e leva o ser humano a sair dos caminhos do Senhor, ele não está ferindo a humanidade. Porque ele sabe que o homem vai pedir perdão, vai se arrepender. Mas naquele momento ele está ferindo a Deus. Então, assim, é interessante você entender por esse prisma, né, quando você começa a presenciar. Então, os ouvintes de Jesus daquele dia devem ter sentido fascinados, porque Jesus dizia coisas que aparentemente pareciam absurdas. Eles ficaram fascinados, porque esse cara é maluco. Porque de repente, para ter o reino, eu tenho que me humilhar, e se eu ser humilde, quanto mais humilde eu sou, mais pobre, quanto mais pobre eu sou, eu vou ter, porque é uma contracultura. Por isso que o John Stott coloca isso. Então, estava dizendo que não eram apenas os ricos, os bem-humorados. Nossa, eu errei aqui, tá, gente? Eu devo ter alguém. Foi a hora que você me ligou, Esther, para perguntar. Eu falei, estou com humor bem. Os bem alimentados, os que não eram cometidos de opressão, que deviam considerar-se felizes, e sim os pobres, os que choram, os famintos, os sedentos, os perseguidos. Tá, então, quem que vai herdar? Tá, vamos pegar isso aqui, os humorados, né? Tá certo, né? Os que são opressos, tá vendo? Os que choram, não são esses, não são os que choram, os que são famintos. É isso que o Senhor está falando aqui, né? Gostei dessa imagem, né? Linda mesmo, né? Jesus, olha, lembrei do João, né? Jesus, do Zé, né? Jesus. Você sabe a história do Zé? Já contei aqui? Você sabe a história do Zé? Muitas vezes já contei. Mas eu vou contar de novo. Tinha o Gé vinha toda quarta-feira na igreja, ajoelhava, Jesus, é o Zé. Ô Jesus, aí o pastor diz, Zé, você vem toda quarta-feira, ajoelha, só fala Jesus é o Zé, por quê? Porque ele sabe quem é o Zé. Aí o Zé foi para o hospital, estava lá, a comitiva, a enfermeira entrou, o Zé com um sorrisão grande assim, ô Zé, você está rindo hoje por quê? Porque eu recebi alta. Ué, mas não estou prontuário, não tem nada. Não, mas quem que te deu alta? Jesus.
Ué, o que ele falou? Jesus chegou aqui, hoje é Jesus. Ele falou só isso. Falei, precisa falar mais uma coisa? Eu sei quem é Jesus. Eu não perco a oportunidade de contar essa história. Mas eu tenho 5 histórias que me perseguem. 5. Eu repito ela sempre. É que nem o versículo por visitante. Isaías 45. Apontar para os que estão profundamente convictos de sua própria pecaminosidade diante de Deus, né? Alguém revoltado com a sua vida aí, com a sua pecaminosidade. É isso que retrata o primeiro degrau das bem-aventuranças. Agostinho diz: Senhor, tu nos criaste para ti, e a nossa alma não encontrará descanso até se repousar em ti. As pessoas acham que Santo Agostinho é da Igreja Católica. Gente, é o cara mais crente que tem no período aí do século que ele vivenciona, o 900 para o ano 1000. É o cara que mais vivenciou, é o que mais falou. Quem puder ler as Confissões de Santo Agostinho, né? Ele vai retratar toda a sua angústia, a sua dor. Tá? Ser pobre de espírito é agir como publicano. Senhor, compadece de mim, porque sou um pecador. Tá? Ser pobre de espírito, gente, é aquilo que Calvino fala. Só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. A imagem aqui não apareceu, mas um anjo guerreando com um demônio, né? E a pessoa aqui sabendo que se não é Deus nos defendendo, nós não somos nada, né? Quem é pobre de espírito, como falou Moisés: Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar, né? Há 2 gagos nos céus, esperando o terceiro, que sou eu, né? Jeremias era gago e Moisés era gago. Então, é o que Moisés fala: Senhor, eu não sei falar, eu tenho problema. Tá? Isaías clamou: ai de mim, eu estou perdido, porque além de eu ter lábios impuros, eu habito no meio de um povo impuro. É como se ele falasse assim, ó, por mais que eu tente melhorar, ela está a passagem de Isaías, né? Por mais que eu tente melhorar, eu não consigo, porque o ambiente que eu estou não coopera. Pedro gritou: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador, naquela visão que ele teve, na hora do concerto dele, do chamado dele: Senhor, eu sou um pecador. Pedro é uma pessoa que reconhecia muito isso. Tá? Por isso que quando ele escreve a primeira e a segunda carta dele, ele vai trabalhar muito isso. Tá? Nós não fomos comprados, né? Nem com ouro, nem com prata, mas com a preciosidade. Entendo isso. O diabo está ao nosso derredor. Ele fala: gente, o diabo está tentando tirar você do círculo da bênção. Então, essa é a maneira. Tá? Paulo chamou miserável homem que sou. Paulo se aprofunda mais ainda, né? Alguém que reconhece as suas limitações. Tá bom? Reino dos céus. Aí o que é o reino dos céus? Eu coloquei 2 versões aqui em Gênesis atualizado, porque o reino dos céus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. E ao meio, porque o reino do céu não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Então, apenas o começo do versículo é um pouquinho diferente no atualizado. A Esther foi numa das aulas minhas de exegese bíblica, né? Eu trabalho muito as Bíblias e o que está no original. Então, eu gosto muito sempre de trazer. Eu já estou quase acabando aqui, não sei que horas são, o relógio é 20 para as 4. Até as 7h30 tem tempo ainda. Entendeu? Precisa trazer uma pilha, gente. Então, justiça, paz e alegria. Tá? Isso é o reino de Deus. Essas 3 características vai cair num ponto só: justificação. Tá? Justiça, paz e alegria. Então, o primeiro degrau, porque eu me quebranto, ele me leva à justificação. Tá? Então, justiça, paz e alegria. A palavra justiça, de kaiosune, que significa eu fui justificado, ou eu me tornei legalizado. Tá? É uma palavra que... Aonde quero usar essa palavra? Quando o cara saía da cadeia e o advogado dele falava assim: ó, tá aqui, ó, agora você é um homem livre. Teus bens estão aqui, está tudo restituído. Era a expressão do dikaiosune. Então, quando eu falo que o Senhor é minha justiça, tá, eu estou dizendo que o Senhor me restituiu ao lugar pelo qual Deus me criou. Quando eu uso a palavra paz, eirene, tá, é uma palavra que Jesus vai falar muito,
A palavra eirene, tem a palavra shalom no hebraico, que é um acróstico, tá? Mas a palavra eirene na cultura grega é alguma coisa que é tão tranquila que reflete os céus. Então, porque eu tenho as coisas restituídas, eu sou uma pessoa, nós somos pessoas que refletem o céu. Então as pessoas deveriam olhar para nós e ver o céu. E a palavra alegria, chara, que vem da mesma etimologia da palavra graça, charis. Charis é a graça, chara é a alegria. Então, por isso que Handel vai compor aquele Jesus, a alegria dos homens, né? Que é a mesma ideia aqui, tá bom? Isso é a palavra justificação, né? Eu fiz um desenho aqui, deu um trabalhinho, mas vocês vão falar, quando eu terminar, tá bom? Combinado. Então, como é que seria isso aqui na prática, tá? Você está desse lado e você tem que chegar aqui. Tá? Aqui é o plano e propósito de Deus, aqui é o lugar de pegar. Isso aqui é do Windows, o fundo, tá? Só para matar a saudade. E aí você vai, não tem como. Eu ia fazer o homenzinho cair, mas não deu tempo. Então ele volta para cá e aí você tem a justificação. Aí ele consegue chegar do outro lado. Então a justificação é a... Obrigado, Esther. Tá? A justificação é o que me faz ir para o outro lado. E aí, gente, terça-feira que vem nós vamos começar, só que aí nós vamos avançar um pouquinho mais rápido. Ou nós vamos nesse ritmo e estudamos devagar as bem-aventuranças, tá? Os que choram, nós vamos estudar semana que vem. Bom, tem perguntas? Colocações? Tem pergunta? Esther, o que você quer falar? Esther, notou tanta coisa. Eu acabei no horário, professor. Amém? Então tá bom. Não, você, mocinho, o que você aprendeu hoje? O que te chamou a atenção? Que a gente tem que se humilhar, né? A gente tem que reconhecer que a gente precisa das bênçãos de Deus e a gente precisa se humilhar, né? Para uma definição de tudo é humilhar mesmo na presença de Deus para que Deus possa... Sim, mas o que você aprendeu? Isaldo, o que você aprendeu? Não, o que me chamou mais atenção, essa parte do falar de louvor, da gente entregar a adoração. Não tinha essa visão, mas sim essa visão da gente não ficar entregando louvor, porque Deus já tem muitos adoradores, da gente estar mais Relacionamento. relacionamento. Isso aí é interessante, eu não tinha essa visão, mas isso me chamou mais atenção, esse relacionamento. Porque muitas igrejas acham que o louvor, não que não tem que ter louvor, essa parte é interessante. Mas aí, na individualidade, nós nos entregamos no relacionamento, porque o louvor são declarações poéticas para Deus. Sim. É que tem alguns louvores que não são, né? Não. Deus ganha voltar para a aula. Esther, É interessante. Entendi. ou você não aprendeu nada? Você está com frio, Esther? Para quem não sabe, essa Esther, ela é psicóloga, ela fica aqui durante a semana. Tem faltado muito, né? Então, segunda, quarta e sexta tem um fisioterapeuta. E aí ela fica nessa sala aqui. Por isso que ela falou assim, o Caleb vai ser na minha sala? Não, Esther, não é na sua sala. Esther, o que chama a atenção? Para nós encerrarmos. Eu acho que uma coisa que você falou, até que você colocou no slide, que eu achei interessante, me lembrou um filósofo que eu já li, que é o José Ortega. Uma coisa que você colocou foi que a gente reconheceu os nossos limites, né? E nisso a gente reconheceu a grandeza de Deus na nossa vida, né? E aí me lembra um livro que eu li desse filósofo, que ele é cristão, né? Que ele fala, ele dá essa ideia dos náufragos, assim, que o homem que verdadeiramente se encontra é aquele que reconhece que ele está perdido. Porque quando ele reconhece que ele está perdido, ele vai buscar alguma coisa para se agarrar. Uhum.
E aí, que é justamente essa ideia do náufrago, né? Por isso que ele fala que as ideias verdadeiras são as ideias dos náufragos. Que ele reconheceu ali que ele está perdido nesse mundo. Ele está à deriva, e quando ele reconhece isso, ele vai procurar alguma coisa para se agarrar. Que é justamente quando a gente se agarra em O Deus. Luiz Ortega tinha um amigo de bate-papo e de tomar vinho, chamado Luiz Palau. Esse Luiz Palau, ele escreve um livro chamado Deus é Essencial, baseado nas obras de Heidegger. É fantástico, fantástico. Ok, gente, então encerramos. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E como é que encerra aqui? Só assim? Ah, eu tenho que dar.